Olá, boa noite, muitas boas-vindas. Estamos em mais uma live Verdes com Lula. Esse que é um momento, é um espaço onde nós estamos dedicando para conversar com você que quer saber um pouco mais sobre quais as propostas, sobre o que o Partido Verde, seus integrantes, né, seus integrantes estão construindo e apoiando nesse novo governo, desse nosso futuro presidente junto com o Alckmin. É um prazer estar aqui com vocês, com você que está assistindo ao vivo, com você que vai assistir algum corte depois. E aqui também com a Rosane, nossa convidada de hoje. Quero agradecer a nossa equipe, que está nos ajudando desde muito tempo nos bastidores. E, mais uma vez, esse é um espaço para que a gente possa conversar, tirar dúvidas, se entender e conhecer um pouquinho mais de profundidade, tanto dos desafios que foram apresentados por esse desgoverno do atual presidente, quanto de o que a gente propõe para reconstruir o país, do que a gente quer propor para resgatar de um governo que já teve várias conquistas no passado, que infelizmente perdemos em muitas frentes. Mas antes de a gente poder se aprofundar no tema de hoje, que vai ser sobre saúde, quero lembrar você, se quiser tirar alguma dúvida, fazer algum comentário, pode fazer tanto aqui no Instagram quanto no Facebook. Você que está assistindo também no Facebook, pode fazer o comentário, que a nossa equipe está atenta para trazer para a gente aqui, a gente possa comentar, possa ler o que você está respondendo, dar a sua contribuição também para a nossa conversa. E aí, começando então nossa conversa com a Rosane, quero primeiro apresentá-la. Ela que está no Partido Verde desde lá de meados da década de 90, ela é uma enfermeira de profissão, já foi deputada estadual, deputada federal, e nessa eleição foi candidata ao Senado. Eu quero passar a palavra para você, Rosane, para que você possa se aprofundar com um pouco, se apresentar com um pouquinho mais de profundidade, possa dar alguma peculiaridade que às vezes a gente não encontra na internet, porque nada melhor que você se apresentar sobre você mesmo também, e que aí você já possa emendar de como foi o primeiro turno para você, como você avalia, e como você está avaliando agora esse segundo turno para quem está acompanhando a gente direto de casa, de onde estiver assistindo essa live nesse momento. Muito bem-vindo e obrigado por estar aqui com a gente. Eu que agradeço a oportunidade, boa noite a todas, boa noite a todos. Muito rapidamente, porque realmente 30 minutos voam. Eu, de profissão, eu sou enfermeira, formada pela Pontifícia Universidade Católica aqui no Paraná, lá na década de 80. E acompanhei todo o processo de criação do SUS, sempre trabalhando. Eu sou enfermeira, como eu disse, especialista em saúde pública, com mais de 25 anos de atuação na área de saúde pública, fazendo saúde pública, cuidando da nossa gente. E como missão, eu sou uma política brasileira. Depois de cuidar anos e anos a fio das pessoas, eu senti que precisava fazer mais, e não tem outro jeito de cuidar de mais pessoas do que através da política séria, com ética, com competência, né, com honestidade, e foi isso que eu optei. Um dia decidi me filiar a um partido, escolhi o Partido Verde, meu único partido de filiação, desde 1999, me filiei a um partido em 1999, onde permaneço até hoje. Me elegi deputada estadual em 2006, em 2010 me elegi deputada federal, e bem recentemente me elegi vereadora na cidade onde moro, mas achei que era uma construção partidária e realmente deixei o cargo de vereadora e nas últimas eleições agora concorri ao Senado. Com uma construção da Federação Brasil da Esperança, das mulheres dos 3 partidos, na verdade foi uma construção das mulheres do PT, do PCdoB e do PV, onde eu fui escolhida para representá-las numa campanha difícil, mas muito boa de se fazer. Nós tínhamos uma proposta onde eu era candidata ao Senado, mas tinha na minha suplência Elza Campos, do PCdoB, e Marley Fernandes, do PT, e uma proposta de trabalharmos juntos, caso eleitas, o mandato todo, né? Eu, como enfermeira, a Marley, assistente, uma professora, e Elza Campos, uma assistente social. E a gente brincava muito e virou um mantra. Eu sempre dizia, durante a campanha, que se uma enfermeira, uma professora e uma assistente social não derem conta de cuidar das pessoas do Paraná do jeito que elas deveriam ser cuidadas, quem daria, né? Mas
foi uma campanha, como eu falei, difícil, fizemos quase 500 mil votos, mas não foram suficientes para nos eleger, e agora estamos firmes, as três, trabalhando muito no segundo turno, para eleger o presidente Lula e resgatar o nosso país, principalmente nessas áreas, né? Na saúde, no combate às desigualdades e na formação da nossa gente, no cuidado com a educação da nossa gente, da creche às universidades. E eu quero aproveitar e emendar um pouco o que você falou bastante da sua especialização em saúde pública, né? Deu esse destaque. E aí trazer o nosso primeiro assunto de debate, de pauta aqui, que, enfim, vamos tentar conversar um pouco sobre os desafios que a gente tem que superar, para depois a gente finalizar com as boas notícias, ou seja, aquilo que a gente quer construir. E acho que o primeiro desafio que a gente pode apresentar, eu pedi até para o Chico botar na tela, é que, infelizmente, devido à péssima política de fake news sobre vacinas e várias outras frentes narrativas, né, que este governo tem implementado, a poliomielite tem volta a ser um problema no Brasil, né? Pode ter sido erradicada. Queria que você pudesse dar a sua visão sobre isso, né? Sua visão de especialista na área, de como a gente chegou nesse cenário, como que você vai ler que a gente chegou nesse cenário, e como é que a gente pode, como que a gente pode resgatar a ser um exemplo de vacinação como o Brasil foi para o mundo, né? Qual que é a sua visão sobre esse tema? Você veja, eu comecei a trabalhar com saúde pública em 1983, né? Eu passei no vestibular e comecei como estagiária trabalhando. E nós, naquele momento, nós ainda cuidávamos de crianças com sequela de paralisia infantil ou a poliomielite. Nós ainda cuidávamos de crianças. E eu lembro das nossas campanhas, eu saía com o isopor nos braços para ir vacinar a domicílio, porque nós tínhamos dificuldade de trazer as pessoas para as mães e as crianças para a unidade de saúde. Foi uma batalha imensa. Mas nós fizemos isso com tanta maestria que passamos a ser, como você mesmo bem disse, exemplo para o mundo com relação ao controle de doenças como a poliomielite e muitas outras, né? Exemplo para o mundo. Quando deputada federal, em algumas missões internacionais, eu era altamente questionada como é que isso funcionava no Brasil e o quanto que nós tínhamos avançado na erradicação de várias doenças. E agora a gente vê isso acontecer de novo, e isso é assustador, é um horror. E é óbvio que teve consequências, sim, com esse desastre que foi o cuidado com a saúde. Quantos ministros passaram por essa pasta nos momentos mais difíceis que nós tivemos, que foi o enfrentamento da pandemia, né, de Covid-19. Eu não tenho nenhuma dúvida que o descrédito às vacinas, essa onda na internet, essa desinformação, foi responsável por isso, né? Nós não podemos, em hipótese nenhuma, poliomielite voltar. Nós não podemos deixar isso acontecer. Nós temos que fazer um enfrentamento novo, nós temos que fazer esse convencimento com as pessoas. A vacina está disponibilizada nos 5.470 municípios que compõem o nosso imenso país, e nós temos profissionais capazes, competentes, em quase todos os municípios, para não dizer assim categoricamente, em todos os municípios, e nós precisamos fazer esse enfrentamento já. Mas vamos resgatar isso, eu não tenho dúvida. A partir de 1º de janeiro de 2023, é um novo olhar para a nossa sociedade como um todo, e a saúde será novamente cuidada, como sempre foi nos governos Lula e Dilma. Eu não tenho dúvida disso. Inclusive vai ser um desafio por causa do orçamento secreto, né? A gente vai ter muita vontade, tem muitas pessoas que estão mais capacitadas para poder fazer esse processo, porém, o próximo governo vai dar muito essa missão de tentar desvendar esse orçamento e tentar resgatar o orçamento para onde deve ir, né? Acho que a gente tem um recorte aqui também, Chico, se você pode trazer, dos cortes que o orçamento sofreu e o que a gente está enfrentando nesse sentido, né, de que tem que se cortar de tudo quanto é canto. Aqui, ó. Então, a gente tem aqui corte do orçamento para 2022 e para 2023, né?
Então, temos aqui o corte da farmácia popular, corte ao programa de combate ao câncer, corte do programa de pessoas vivendo com HIV. Temos cortes em todos os tipos de programa para poder dar conta desse orçamento secreto que vem na altura do Congresso, que vem com o aval do governo, né? Isso não aconteceria, né? Para quem estuda um pouco de como funciona a coisa pública, e esse governo fica todo falando, não, quem define o orçamento é o Congresso. Mentira, mentira. A gente tem que parar de cair nessa ladainha de que eu não sou culpado de nada e eles são culpados de tudo, né? Então, isso não aconteceria, como não aconteceu antes, não acontece em nenhum país do mundo, tá? De a gente ter um orçamento que não sabe de quem é a rúbrica, como surgiu, e nós tivemos agora, hoje, já a primeira deflagração na ação da Polícia Federal, pegando casos, né, de comprovados de roubo de dinheiro público, né? Então, vindos de rúbricas desse orçamento secreto. Quero que você diga para a gente, você trabalhou no Congresso, possa dar uma experiência para a gente, de primeira mão, o que pode ser feito a partir do ano que vem para a gente remediar o que foi feito? Não, eu quero só dar um exemplo do que eu vivia. Em 2010, eu me elegi deputada federal, como eu disse no início da minha apresentação, e era impressionante. Nós tínhamos a possibilidade de propor emendas ao orçamento e direcionar alguns recursos para as cidades. E sempre no meu mandato, o que me norteou foi a questão técnica, mas a gente tinha muita dificuldade pelas grandes exigências que se faziam para que os municípios se capacitassem para receber os recursos. Isso, Luciana, era muito... Você propunha lá, vamos mandar R$ 1 milhão para construir um centro de saúde, sei lá. O município tinha que estar altamente capacitado para isso, primeiro com todas as suas contas em ordem, segundo, ele teria que fazer o projeto, ele teria que se capacitar, ele teria que entrar no ministério, tudo tinha que estar perfeitamente em ordem para que esse dinheiro chegasse naquele lugar. E esse dinheiro chegava com o destino certo, via Caixa Econômica e com auditorias periódicas, para que esses recursos fossem aplicados aonde a gente os destinava. Hoje, eu não consigo nem entender emenda PIX, né? Dinheiros que saem do governo federal e tem que sair e tem que voltar para os municípios. Eu defendo isso, que esses dinheiros, que esses recursos tenham que realmente voltar, porque eles fazem parte, e aí são nas cidades que as pessoas vivem, mas não dá para voltar desse jeito secreto. Não existe secreto na coisa pública. Os princípios, isso para mim é um mantra. Os princípios da administração pública são legalidade. A sigla é LIMP, para quem estiver me ouvindo, guardar isso. É LIMP. L de legalidade, I de impessoalidade, M de moralidade, P de publicidade e E de eficiência. São os cinco princípios da administração pública e que a gente não pode nunca deixar de lado, isso é constitucional. Então, assim, quando a gente fala publicidade, não existe dinheiro secreto, não existe orçamento secreto, não pode ter sigilo de 100 anos, isso é outro absurdo, sabe? Isso não existe, tudo que é público é de todo mundo, e tudo é construído com muitos sacrifícios de todo mundo, e hoje, por falta de uma outra política tributária, quem mais paga essa conta são realmente as pessoas que menos podem, são as pessoas mais pobres, e isso a gente não pode abrir mão. Então, eu não sei qual vai ser a fórmula, seria leviana se eu viesse com uma fórmula. Eu sei que o orçamento secreto tem que deixar de ser secreto no primeiro mês. E se o Congresso não o fizer, o Supremo certamente o fará. Ou, quem sabe, a Polícia Federal, como já está fazendo nesse momento. Já estão mostrando dinheiros usados em cidades de forma completamente arbitrária, não tem justificativa para os procedimentos que foram pagos já com esse orçamento, ou seja, tem tudo para ser um grande processo de corrupção assolando o nosso país, e pior,
vai matar pessoas. A hora que a gente tira dinheiro da saúde, a gente mata pessoas. A gente impede pessoas de viver. Isso não dá para continuar e não vai continuar, porque certamente dia 30 a gente começa o resgate de tudo isso. Eu vou só pedir fazer uma pequena pausa para a gente ler um pouco os comentários que estão vindo, né? Já se foram 15 minutos e a gente só tem mais 15 minutos. Quero dizer que aqui neste canal e neste partido nós não fugimos de debate nenhum, porém nós somos focados, nós tentamos primar pela convidada que estamos aqui. Mas além disso, né, para quem tiver dúvidas sobre dados de desmatamento e de queimadas no Brasil, eu enviei para a nossa equipe, para que as pessoas possam, caso estiverem interessadas em saber sobre isso, o quanto que a questão da história da queimada não conta toda a história do Brasil, quando a gente tem que olhar de fato queimada e desmatamento em conjunto. Então, eu mandei um link para a nossa equipe, para mandar para as pessoas que tiverem dúvidas, querem entender que, por exemplo, sobre os governos de Bolsonaro, a área desmatada, ou seja, a área que era floresta deixou de ser, aumentou em 73%. Nos governos de Lula, caiu 67%. Ou seja, a área queimada também não é igual à área desmatada, tá? Então, manda aqui o link para quem quiser conversar sobre esse tema. Com certeza falaremos sobre florestas em uma outra live, mas, por enquanto, para a gente enriquecer o debate, ficam os dados que a nossa equipe pode caminhar. Quero aproveitar para mandar um abraço, né, os alôs aqui do Rafael Rolim de Moura, a Rosânia Porreta, a Raíssa, que está mandando um abraço, deixar um beijo para você, todo o seu carinho, que é a assinadora dela de coração. O Zé Vieira, que é do Rio Real da Bahia, do PV, também mandando um abraço. E o Rafael Rolim de Moura, mandando também um outro recado aqui para a gente, um outro abraço. É isso. Agora, vamos retornando agora para o nosso, feita essa ressalva, voltando para o nosso debate. Realmente, assim, não dá para a gente ser leviano, não dá para a gente encontrar, não tem uma receita de bolo, né, como você, tentando resumir um pouco o que você comentou, vai ser um desafio muito grande para todos nós, por isso que é importante, por isso que nós estamos fazendo questão de trazer algumas pessoas com experiência no parlamento também, porque o debate não tem que ser só presidencial, ele tem que ser sobre Congresso também, né? A Raíssa trouxe um pouco disso na nossa primeira live, agora contigo, mais específico do ponto de vista de saúde, e aí eu quero que a gente vá para sair um pouco das críticas, né, que tem que ser feitas, e agora um pouco para a defesa do nosso campo, né? O que a gente traz, né? Chico, se puder botar aqui na tela as propostas, né, as grandes vitórias que a gente quer resgatar, aquilo que a gente se orgulha. Então, um legado, são 8 ações que a gente traz aqui, né? Se for no site da campanha, que os governos do PT deixaram. Aí, se você puder passar para o próximo. Aí você tem a escala, nesse anterior, tem a escala de evolução de investimento, né? Enquanto um governo retira de vários programas da saúde para dar conta de um orçamento secreto, nos governos de Lula e Dilma, esse investimento aumentou e aumentou em muito, com a criação de muitos programas. Aí eu quero dar destaque para um deles, acho que a gente vai ver alguns a seguir. Pode passar, por favor, Chico? Mais uma. Daqui a pouco a gente volta para ver esses programas, que é o SAMU, né? Talvez as pessoas que estão assistindo agora, que vão assistir depois, não saibam, mas quem criou esse programa foi Lula, durante seu governo, né? Então, queria que você pudesse comentar, durante a perspectiva da saúde pública, o quão importante é um serviço como esse para o atendimento das pessoas. E se quiser comentar também outros programas, né? O Mais Médico, Sorriso, que foi a questão da saúde bucal, enfim, o Mais Médicos, o Programa de Saúde da Família. Enfim, se quiser comentar alguma outra política que foi criada, que a gente precisa resgatar, por favor, fique à vontade, né? Alguns dos motivos do porquê você apoia hoje essa candidatura. Eu quero dar um exemplo bem específico. Eu moro numa cidade da região metropolitana de Curitiba, tem uma refinaria de petróleo. O nosso município é um município rico, é um município considerado, o PIB per capita é um dos maiores do sul do Brasil. Mesmo assim, nós fomos contemplados no governo Dilma por a construção de uma UPA, uma unidade de pronto atendimento. Foram milhares de UPAs construídas no Brasil inteiro. O programa Mais Médicos, que eu participei, eu era do Paraná, eu era a única parlamentar a fazer parte da comissão, né, que
que ajudou a regulamentar o programa Mais Médicos, uma iniciativa do governo, ele foi maravilhoso, E, a princípio, era para levar médicos para as cidades mais distantes, e ele funcionou tão bem que aqui no Paraná, até cidades grandes como Ponta Grossa, cidades muito grandes, contemplavam o programa. E o programa Mais Médicos, hoje, muito criticado, porque ele não era não era um programa para médicos cubanos, ele era um programa que nós tínhamos que levar assistência médica para os municípios que não tinham nenhuma assistência e levaria por um tempo determinado, enquanto nós formássemos nossos médicos. E eram médicos cubanos, médicos uruguaios, médicos argentinos, eram médicos estrangeiros que viriam aqui, fariam um contrato diretamente com o Ministério de Saúde, com o aval da Organização Pan-Americana de Saúde, e estariam prestando serviço por 3 anos, depois prorrogado por mais 3, por 6 anos, enquanto nós formássemos os nossos médicos. Enquanto isso, muitos cursos de medicina foram criados e nos lugares mais onde o curso era mais necessário. Então, assim, é um programa super bem pensado, sabe? Eu não aceito críticas, porque eu sei das dificuldades que a gente tinha aqui no Paraná de colocar médicos em muitas cidades mais do interior, em cidades de áreas rurais, das grandes cidades, essas coisas todas. Então, isso eu não tenho nenhuma dúvida que foi maravilhoso. Mas, assim, o SAMU, a farmácia popular, eles sinalizaram com um corte de 60%, depois poderia estender até 70%. Isso vai matar as pessoas. As pessoas não podem ficar sem um paciente diabético, um paciente hipertenso, ele não pode ficar em hipótese nenhuma sem medicação, sem acesso à medicação. E com uma crise econômica que nós vivemos, onde as pessoas hoje têm dificuldade para se alimentar, para garantir as 3 refeições diárias. Imagine para conseguir ter acesso à medicação. Então, nós estamos vivendo no fim do mundo. Eu não tenho nenhuma dúvida, a minha volta para uma disputa política foi em cima disso, em cima de realmente resgatar a possibilidade de garantir às pessoas vida em abundância, vida com qualidade, sabe? É essa a razão da política partidária, é essa a razão, pelo menos é a minha razão de estar aqui hoje com vocês. Quando eu me elegi deputada estadual, sem coligação, o PV disputou a eleição sozinho, construiu uma chapa sozinha, e eu me elegi desta forma. Deputado federal, a mesma forma, nós disputamos sozinhos, construímos uma chapa competitiva e eu me elegi. Mas nesse momento, nós fomos os primeiros aqui do Paraná a apoiar a criação da federação para estarmos juntos com o PT e com o PCdoB, para ampliarmos a nossa chance de resgatar. E hoje podemos contar com mais outros partidos de suma importância nesse resgate, né? Nesse resgate da qualidade de vida das pessoas e, no caso da saúde, da própria vida das pessoas, manter a vida. Uhum. E é óbvio que eu não posso deixar de dizer, eu sei que a gente está terminando quase, mas eu não posso deixar de dizer que a saúde, ela não é estanque, ela não é sozinha. Não dá para fazer saúde sem cuidar de todo o resto. Não dá para fazer saúde sem ter geração de emprego e renda. Não dá para se ter saúde sem cuidar do meio ambiente. Não tem remédio que dê conta se a gente continuar comendo alimentos altamente contaminados com o uso indiscriminado de agrotóxicos. Não dá para fazer saúde se a gente não respirar ar puro, se a gente não cuidar dos nossos rios, se nós não termos esgotamento sanitário nas cidades. Então, a gente tem que ter esse entendimento, as coisas são entrelaçadas. E a grande política, eu ainda sonho de ver um grande programa onde o grande desafio será não cuidar das pessoas doentes, é a nossa obrigação. Nós não podemos escapar disso. Agora, fazer com que as pessoas adoeçam menos,
com outras políticas, com políticas dentro da educação, dentro do meio ambiente, dentro da geração de emprego e renda, dentro das políticas de segurança, né? Quantas mães adoecem emocional e fisicamente por preocupação com a segurança das suas famílias. Então, isso tem que estar claro para todos nós. E eu ainda sonho com isso, sabe? Eu ainda sonho com um grande programa de governo onde a gente faça com que as pessoas adoeçam menos. Exatamente. É uma coisa que eu já escuto há muito tempo participando das conferências, né? Bons tempos quando nós tínhamos conferências nesse país para participação popular e poder opinar a política pública, que política de saúde não é política de doença, né? É uma política de saúde. Então, pessoas saudáveis, com saúde preventiva, que praticam esporte, como você disse, que se alimentam bem, e que todos esses outros processos, né? Que infelizmente algumas candidaturas, quando vão falar de saúde, só falam de hospital, só falam de unidade básica de saúde, só falam de prédio, e não falam de todos os outros programas essenciais, né, de estar um médico lá na porta, acompanhando a pessoa, conhecendo a história dela, do filho dela, da família inteira dela, né, como é o médico da família, enfim, realmente a gente poder discutir. Eu quero que volte, quero que esse governo seja eleito para que as conferências possam voltar, a gente possa retornar a debater política de saúde, uma política de saúde desse seu senso amplo, como você está comentando. Bom, realmente nós estamos chegando no fim, nós temos só mais 4 minutos. Tem aqui o Márcio Rodrigues, mandou uma boa noite para a gente, muito obrigado, Márcio. Rosane, quero que você trouxe já várias boas causas e motivos do que, porquê e qual é a nossa visão de política de saúde, né? Eu queria que você comentasse um pouquinho sobre por que escolheu o Partido Verde, né? Convide as pessoas que estão assistindo, de repente as pessoas não conhecem. Quero deixar aqui bem nítido também para as pessoas que nós estamos aqui, não é porque a gente acha o Lula mais bonitinho, ou porque somos todos vendidos, ou porque sei lá, uma grande conspiração dos reptilianos globais, sei lá o que, da Terra plana, é porque realmente a gente quer o melhor para esse país. A gente realmente se importa com a vida das pessoas, a gente realmente quer que as pessoas deixem de morrer e possam viver com qualidade, né? E é por isso que a gente trabalhou tanto para construir um programa de governo junto com o PT, junto com o PCdoB, na federação, que possa ser o mais amplo possível e que será ampliado ainda mais no debate com a sociedade que será resgatado a partir desse novo governo. E nesse sentido, é que você comente, né? Faça um convite para as pessoas para que possam se unir ao PV, caso queiram, nessa nossa entrave partidário, né? Que existe um grande preconceito, infelizmente, construído no senso comum, que a política partidária não presta, que só entra para partido quem quer cargo, né? Então, quero que possa fazer um resgate do que te encanta nessa vida e que deixe sua mensagem final para as pessoas, né? E assim eu também quero agradecer mais uma vez a equipe, a Mari Perim por esse convite para estar aqui, a Val, a Raíssa pelo apoio também constante, o Chico, a equipe, e eu quero que você faça então esse convite ao PV e faça essa sua despedida para as pessoas que estão nos acompanhando até agora. Então, muito rapidamente, em 1999, quando eu decidi entrar na política partidária, eu tinha horror de política partidária e a forma com que ele era feita dentro da minha cidade, né, e na minha região. E foi por causa disso, né? Era muito mais fácil ficar criticando, mas se você tem tantas críticas, entre e faça diferente. Foi isso que eu fiz, tentei fazer e tentarei fazer sempre que for possível. Eu escolhi o PV porque um programa construído lá na década de 80, ele já trazia toda a discussão do cuidado ambiental, toda a discussão da cidadania feminina, um partido que já discutia espiritualidade, já discutia cultura da paz lá na década de 80. Eu li o programa partidário e eu me apaixonei. E era ali que eu queria estar e é aqui que eu quero estar até o momento. E espero, né, que eu nunca precise trocar de partido e que a gente continue na nossa construção partidária, que é sempre um renovar. Mas o que eu quero falar agora, seriamente, nós estamos vivendo, sim, o pior dos mundos.
Quando a gente fala de desmatamento, de queimada, de morte, o que é essa história de armar a população? O que é essa história de não cuidar das pessoas, de não cuidar do todo? Né? De esquecer os detalhes das vidas das pessoas. Então, nós não temos outra vida. E eu quero dizer, eu moro no Paraná, gente, eu estou falando do Paraná. Talvez se eu estivesse na Bahia ou no Pernambuco, né, eu vi essas últimas idas do nosso presidente, do nosso presidente Lula, né? Para mim é sempre, quando eu falo presidente, eu não consigo dissociar de Lula. Eu talvez eu estivesse um pouco mais tranquila, mas aqui no Sul as coisas não são fáceis e não são fáceis por desinformação, não são fáceis pelas fake news, não são fáceis pela história do agronegócio, porque alguém colocou na cabeça que o PT não cuida do agronegócio, e que não é verdade. Não é verdade. Eu estava deputada federal, foi a época que o agronegócio prosperou e muito, como vem prosperando a vida inteira. O PT cuida do agronegócio, mas também cuida da agricultura familiar, também cuida da agroecologia. É essa a diferença, e é assim que tem que ser, né? Nós temos que cuidar do todo. Então, aqui no Paraná, a gente tem essas dificuldades, e eu acho que é por conta disso, o empresariado ainda meio desconfiado, essa coisa toda. Nós temos que trabalhar, nós temos que convencer. Amanhã eu viajo para uma cidade do interior, hoje eu fiz campanha o dia todo, não é a minha campanha pessoal, não é a minha campanha, mas é a minha campanha como uma cidadã brasileira, é a minha, é a sua, é a campanha de todos nós e por todos nós. E eu digo para vocês, não esmoreçam, vamos convencer as pessoas, vamos olhar nos olhos das pessoas, vamos ouvir as pessoas, mas você não vota no Lula por quê? Então, vamos ouvir o que as pessoas têm a dizer e vamos mostrar para ela outros olhares e outras formas de fazer com que aquilo seja compreendido, sabe? É óbvio que a gente tem que buscar os votos da Simone, os votos do Ciro, os votos nulos e brancos que ficaram no primeiro turno, porque isso é pelo resgate da vida, isso é pela democracia, isso é pela nossa soberania, isso é pela nossa gente, nós que estamos aqui e querem depois de nós. Então, é isso. Muito obrigada pela oportunidade de estar falando com vocês. Ó, vim até de camisa rosa para combinar com a sua. Muito obrigado. Vamos em frente, gente. Muito, muito obrigada. É pedir voto, pedir voto, pedir voto, pedir voto, é convencer as pessoas, porque a verdade está do nosso lado. E quando a gente está com a verdade, tudo acontece. E vai acontecer. Tá ok? Exato. Muito obrigado, Rosane. Mais alguns recados finais aqui. O Lucas Fracaroli, pelo Facebook, mandando aqui um recado. Sem medo de ser feliz, vamos juntos, dia 30 de outubro, com fé, amor e muita esperança. Nas urnas digitaremos 13. O amor vencerá o ódio. Temos mais Adilson, dando boa noite. Partido Verde, o Partido Necessário, mas muitas outras pessoas de vários lugares do Brasil nos acompanhando. Todos vocês que estão assistindo agora, como a Rosane disse, vamos para a rua, vamos pedir voto, vamos votar 13, dia 30, consiga mais votos todos os dias, cada voto vai ser muito importante, não só para a gente poder realmente ter a vitória, mas para a gente começar e continuar a desmentir, né, desconstruir essa onda de mentiras, de pessimismo e de história de que o Brasil vai virar um comunismo. Nunca foi, nunca será nesse país, ainda mais vindo do PT. Eu acho que, assim, quem quiser ter uma conversa séria sobre esse tema, estou à disposição, vamos sim conversar sobre isso, mas se vier só com historinha, com blá blá blá, não dá. A gente já sabe que com essa conversa essa pessoa não quer conversar. Então, se uma pessoa não quiser conversar com você, vá para a próxima. Nós temos 200 milhões de brasileiros que estão afim, alguns deles estão muito aflitos de saber qual país vai olhar para eles novamente. E a gente já tem a resposta. É Lula 13, no dia 30 de outubro. Muito obrigado. Até quarta-feira que vem, nesse mesmo horário.
aqui no Instagram e no Facebook também. Muito obrigado, até a próxima. Lula 13. Até a próxima.